Pois bem, vamos prosseguir com a nossa quarta unidade. Estamos tratando, né, do nosso contexto contemporâneo, atual, né, e começo a mostrar para vocês, né, o que, enfim, né, qualquer pessoa razoavelmente informada já percebe com muita clareza, que é esse panorama, né, de ampla desconstituição de direitos. Né? Quando eu digo, né, da erosão ou da corrosão de políticas públicas que implicam, né, num ainda maior acentuamento das vulnerabilidades, na verdade o que há é um panorama de ampla desconstituição de direitos. Né? Então, é muito proposital da minha parte usar essa expressão, porque a nossa referência é sempre a Constituição da República de 1988, que constitui, ou sempre em tese, né, que constitui um Estado democrático de direito, o projeto de uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos, né, a universalização da dignidade, a superação desses contextos de vulnerabilidades. Né? Porém, faticamente, né, no plano socioantropológico, histórico, inegavelmente o que assistimos é um panorama de ampla desconstituição de direitos. Né? Então, pelo menos desde o governo Temer, particularmente, né, uma série de reformas profundamente constringentes, né, restritivas, e que culminam na desconstituição de direitos, seja no âmbito previdenciário, seja no âmbito trabalhista, né, seja no âmbito do devido processo legal, né, como, né, questões como presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, né, daí que a Lava Jato pode ser um excelente exemplo, né, e aí a gente tem a conexão com o que eu dizia, né, nos últimos momentos da reflexão ligados à terceira unidade. Né, o elemento do ativismo judicial e particularmente do ativismo decisionista, né, no âmbito do poder judiciário, que se serve, né, de uma certa abertura hermenêutica no contexto do neoconstitucionalismo contemporâneo, que se serve, né, de todo aquele modismo em torno do panprincipiologismo jurídico, né, que traz uma carga de alta abstração, né, ao processo de interpretação e aplicação do direito, e que culmina nessa subtração explícita de direitos e garantias, sejam direitos sociais, econômicos, sejam direitos civis, direitos políticos. Eis o panorama. Mas em relação ao atual governo, eu vinha dizendo para vocês, e outra vez, né, é claro que tudo isso pode ser, né, densamente discutido, debatido, refutado, né, gosto sempre muito disso, mas não posso me omitir de trazer essa minha leitura, que apesar de minha, tem todo um respaldo analítico, científico, né? E nesse sentido, o que eu vinha dizendo para vocês é que o parlamentar Jair Bolsonaro, na sessão que definiu o acolhimento do pedido de impeachment da então presidenta da República, ele, na sua fala, antes de efetivamente votar, aproveita,
né, aproveita os holofotes, né, e faz lá, né, o seu discurso reacionário, ultraconservador, colonial, patriarcal, xenófobo por excelência, né? E a partir daquele discurso, como eu disse, né, a gente tem a plataforma de projeção de um candidato que desde esse momento se afirma como um candidato extremamente competitivo e que efetivamente venceu. Né? Mas o motivo fundamental, né, é exatamente trazer à tona tudo aquilo que de alguma maneira esteve recalcado. Talvez, né, esse recalque tenha sido a grande conquista, e todo mundo pode perceber que essa grande conquista não foi tão grande assim, foi muito frágil em termos de cultura política de direitos. Todo aquele amplo esforço envolvendo os dois mandatos do governo Fernando Henrique, os dois mandatos do governo Lula, né? O mandato e meio, menos do que isso, né, do governo Dilma, todos esses governos se mostraram extremamente sensíveis e diligentes, em alguma medida, quando se trata de superar vulnerabilidades, quando se trata de concretizar direitos e garantias. Mas como todos eles, tristemente todos eles, né, optaram também pela globalização do mercado, né, por mais, né, que houvesse inclusive divergências internas, em termos amplos não temos como negar. Abraçou-se a perspectiva do desenvolvimento, tendo-se como parâmetro mercado, produção econômica, poder de consumo. Daí, né, que a cultura política de direitos foi rasa, superficial demais. Né? E o que mostra com toda clareza isso é o discurso e a postura, né, do atual presidente da República e de tantos e tantos e tantos outros agentes no âmbito da política formal partidária que foram eleitos reproduzindo o mesmo discurso xenófobo, patriarcal, racializado, né? Expressamente fascista. Né? Por quê? Porque se pauta na lógica do racismo de Estado. Né? A parcela normal, sã, e a parcela anormal, insana, que deve ser corrigida ou eliminada para a prosperidade da melhor sociedade. Então trata-se de um racismo de Estado, trata-se de um estado de exceção permanente, né? Reiterado pelos poderes instituídos, né? Legislativo, judiciário, executivo, né? Esse é o panorama. Daí, né, que a massa, o povo, a sociedade, como quiserem, né, seguindo o exemplo do potencial líder, mistificado, a expressão mito, né, confirma de uma vez por todas, né, grande motivo propagandístico, a necessidade da mistificação, né, do carisma, aquelas categorias, né, no que tange a tipos ideais de reprodução de um poder político, né? A gente volta a Weber nesse sentido, né? E isso inclusive nos dá um respaldo muito interessante que mais uma vez confirma a nossa história colonial. Eu sustento com muita tranquilidade,
né, que quando pensamos no governo Dilma, né, o que legitima o governo? O exercício do poder pela senhora Dilma. Né? Diria Weber, a racionalidade legal burocrática. Ela se tornou presidenta porque foi democraticamente eleita, segundo as regras do jogo. Nada confirmou que ela houvesse cometido crime de responsabilidade. E ainda assim ela caiu. O que isso sugere? Isso sugere que para a sociedade brasileira, a racionalidade legal, burocrática, importa menos do que a tradição, do que o carisma. E aí, quando a gente pensa na figura do mito, há exatamente uma fusão desses elementos da tradição colonial com o carisma. Né? É a velha figura do salvador da pátria, do herói. Né? E assim estamos, uma sociedade repleta de heróis, seja no executivo, no judiciário e no legislativo. E a grande questão, o grande drama é, se uma sociedade, qualquer que seja, reproduz esse sentimento de que necessita de heróis, é porque essa sociedade não tem cultura política democrática. É porque o povo não se percebe cidadão. Né? Então todo esse projeto, né, que volta sempre à Constituição da República, esse projeto está sendo rigorosamente desconstituído. Né? Isso é muito grave. Né? E assim, só para fechar a ideia, já muito óbvia, né? E assim a sociedade inteira perdeu a vergonha. Né? Afrouxou seus mecanismos de censura, né? Que orbitavam em torno de um discurso politicamente correto, centrado no discurso dos direitos e garantias. Né? Agora não. Né? E é assim que estamos. Né? E isso revela, né, é a última problematização que eu trago, né, diria que é um tanto sombria, dramática, angustiante, mas a gente tem que ser minimamente consistente com o panorama, com o arranjo social em que estamos, né, inseridos. Então, tristemente, né, tristemente sim, porém, né, não poderíamos fazer diferente, porque senão nos iludiríamos, né, e contribuiríamos para alimentar todo esse horizonte distópico, desconstituinte de direitos e garantias, né, e que nos mostra rigorosamente isso, quer dizer, né, nós enquanto sociedade, se a gente não tiver a habilidade, a capacidade de se organizar enquanto sociedade, de resistir num primeiro momento e consequentemente de se insurgir de forma sempre politizada, propositiva e cidadã, o que nos resta é aceitar e reproduzir mais do mesmo fascismo social, mais da mesma história colonial. Né? Então a gente tem que ser muito honesto nesse sentido. É angustiante, mas é o desafio que fica. Né? Por isso a gente tem que ser muito zeloso, trabalhar muito intensamente, né? Com todas essas reflexões, porque o impacto disso no âmbito da sociedade brasileira vai fazer toda a diferença. Né? Bom, então, na próxima videoaula eu trago algumas dessas provocações, né, em torno da conexão contemporaneidade e distopia, né, e aí já fechando a nossa conversa, né, sempre de forma provocativa. Mas vamos continuar na próxima videoaula. Obrigado.